Conselhos sobre Saúde, capítulo 10, Obra de Alimentação Saudável. O preparo de alimentos saudáveis. Coram Bong, NSW, 10 de março de 1900. No decorrer da noite passada, muitas coisas me foram reveladas. A confecção e venda de alimentos saudáveis requererá atenta consideração, acompanhada de oração. Há em muitos lugares, muitas mentes a quem o Senhor, por certo, concederá o conhecimento da confecção de alimentos saudáveis e apetitosos. Se ele ver que irão usar esse conhecimento na maneira correta. Estão-se os animais tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento cárneo tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Devem ser preparados alimentos saudáveis e nutritivos para que os homens e mulheres não tenham que comer carne. O Senhor ensinará a muitos em toda a parte do mundo a combinar frutas, cereais e verduras numa alimentação que sustenha a vida e não produza doença. Os que nunca viram as receitas dos alimentos saudáveis que agora há à venda procederão inteligentemente com experimentar os alimentos que a terra produz e ser-lhes-á concedido entendimento no tocante a esses produtos. O Senhor lhes mostrará o que fazerem. Aquele que concede perícia e sabedoria ao seu povo numa parte do mundo, concederá perícia e sabedoria ao seu povo noutras partes do mundo. É seu desígnio que as preciosidades alimentares de cada país sejam preparadas de forma tal que possam ser usadas nos países a que se destinam. Assim como Deus forneceu do céu o maná para sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares perícia e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. Esses alimentos deverão ser feitos nos diferentes países. O seu transporte de um país para outro torna-os tão dispendiosos que os pobres não podem adquiri-los. Nunca convirá confiar na América do Norte para o fornecimento a outros países de alimentos saudáveis. Grande dificuldade haverá para não sofrer prejuízos com os artigos importados. Todos os que lidam com alimentos saudáveis devem trabalhar sem egoísmo em benefício dos seus semelhantes, a menos que os homens permitam que o Senhor lhes guie a mente. Surgirão dificuldades incontáveis ao serem estes diversos indivíduos empregados nesta obra. Ao conceder o Senhor habilidade e entendimento a alguém, deve esta pessoa lembrar-se de que sua sabedoria não lhe foi dada unicamente para o seu benefício, senão para que com ela possa auxiliar os outros. Deve-se comunicar o conhecimento aos outros. Homem algum deve pensar que possui todo o conhecimento relativo à preparação de alimentos saudáveis e que apenas ele tem o direito de utilizar os tesouros do Senhor da terra e das árvores nesta obra. Homem nenhum deve sentir-se livre para usar segundo a sua vontade o conhecimento que sobre este assunto lhe foi outorgado por Deus. De graça recebestes, de graça dai. Compete-nos ser sábios no preparo de alimentos saudáveis, simples e baratos. Muitos dentre o nosso povo são pobres e devem ser produzidos alimentos saudáveis que possam ser supridos a preços que estejam ao seu alcance. É desígnio do Senhor que as pessoas mais pobres de cada lugar se supram de alimentos saudáveis e baratos.
Em muitos lugares deverão ser instaladas indústrias para a confecção desses alimentos. O que constitui uma bênção para a obra num lugar, sê-lo-á também noutro, onde o dinheiro é mais difícil de ganhar. Deus está atuando em favor de seu povo. Ele não quer que fiquem sem recursos. Está reconduzindo-os ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Os produtos principais usados na confecção desses alimentos serão frutas, cereais e frutos oleaginosos, mas várias raízes também serão usadas. Os lucros obtidos com esses alimentos deverão provir em grande parte do mundo e não do povo do Senhor. O povo de Deus tem que sustentar a sua obra. Deverão penetrar em campos novos e instalar igrejas. Sobre eles recai a responsabilidade de muitos empreendimentos missionários. Nenhuma obrigação desnecessária deverá sobre eles pesar. Para o seu povo, Deus é um arrimo presente em todo o tempo de necessidade. Grande cuidado deverá ser exercido pelos que preparam receitas para as nossas revistas de saúde. Alguns dos alimentos especiais que são agora preparados poderão ser melhorados e os nossos planos referentes ao seu uso terão que ser alterados. Algumas pessoas têm abusado dos pratos que contêm frutos oleaginosos. Algumas me têm escrito dizendo: não podemos usar alimentos que contenham frutos oleaginosos. Que deverei usar em substituição da carne? Uma noite me pareceu estar perante um grupo de pessoas, dizendo-lhes que as nozes são por elas usadas em quantidade demasiada no preparo dos alimentos, que o organismo não as pode suportar quando usadas na quantidade em que aparecem em certas receitas apresentadas, e que, se fossem usadas em menor quantidade, os resultados seriam mais satisfatórios. O valor das frutas frescas. O Senhor quer que os que vivem em países onde é possível obterem-se frutas frescas em grande parte do ano se compenetrem da bênção que tem nessas frutas. Quanto maior for o uso que fizermos de frutas frescas, tais como são apanhadas da árvore, maior será a bênção. Algumas pessoas, depois de adotarem regime vegetariano, voltam ao uso da alimentação cárnea. Isso é grande insensatez e revela a falta de conhecimento da maneira de prover o alimento que substitui a carne. Escolas culinárias dirigidas por instrutores peritos deverão ser instaladas na América do Norte e noutras terras. Tudo quanto nos for possível fazer deverá ser feito para mostrar ao povo o valor da reforma do regime alimentar. Há o perigo de que nossos restaurantes sejam dirigidos de tal maneira que nossos auxiliares trabalhem arduamente dia após dia e semana após semana e ainda não sejam capazes de apontar qualquer realização boa. Este assunto necessita de consideração cuidadosa. Não temos o direito de comprometer nossos jovens em obra que não produz nenhum fruto para a glória de Deus. Embora considerado como um meio maravilhosamente bem-sucedido de fazer o bem, existe o perigo de que o trabalho de restaurante seja dirigido de tal maneira que promova apenas o bem-estar físico daqueles aos quais serve. Uma obra pode aparentemente levar as características da suprema excelência. Ela, porém, não é boa aos olhos de Deus, a menos que esteja possuída de um desejo ardente de fazer sua vontade e cumprir-lhe o propósito.
Se Deus não for reconhecido como o autor e consumador de nossos atos, estes serão pesados nas balanças do santuário e achados em falta. Piedade prática. O mundo será convencido não pelo que o púlpito ensina, mas por aquilo que a igreja vive. O ministro anuncia do púlpito a teoria do evangelho. A piedade prática da igreja lhe demonstra o poder. Educai o povo. Onde quer que a verdade seja proclamada, deve ser ministrada a instrução quanto ao preparo de alimentos saudáveis. Deus quer que em todo lugar o povo seja ensinado a usar judiciosamente os produtos que podem ser encontrados com facilidade. Instrutores peritos devem mostrar ao povo a utilização para seu maior proveito dos produtos que podem produzir ou conseguir na região do país. Assim, tanto os pobres como os que estão em melhores condições poderão aprender a viver com boa saúde. Desde o início da obra da reforma do regime alimentar, consideramos necessário instruir. Deus quer que prossigamos nessa obra de instruir o povo. Não devemos dela descuidar-nos pelo temor do efeito que terá sobre a venda dos produtos alimentares preparados em nossas fábricas. Não é esse o assunto de maior importância. Nossa obra é mostrar ao povo como conseguir e preparar o alimento mais saudável, como poderão cooperar com Deus na restauração em si próprios da sua imagem moral. Nossos obreiros devem exercer sua habilidade no preparo de alimentos saudáveis. Ninguém deve espreitar os segredos do Dr. Kellogg. Todos, porém, devem saber que o Senhor está ensinando muitas mentes em muitos lugares a prepararem alimentos saudáveis. Muitos produtos há que, se preparados e combinados de maneira conveniente, podem ser transformados em alimentos que serão uma bênção para os que não podem comprar os alimentos saudáveis mais caros e preparados de maneira especial. Aquele que na construção do tabernáculo deu habilidade e entendimento em toda espécie de obra de arte, dará habilidade e entendimento ao seu povo na combinação de produtos alimentares naturais, mostrando-lhes dessa forma como conseguir um regime alimentar saudável. O conhecimento com respeito ao preparo de alimentos saudáveis é propriedade de Deus e foi comunicado ao homem a fim de que este possa transmiti-lo aos seus semelhantes. Ao dizer isso, não me refiro ao preparo especial feito pelo Dr. Kellogg e outros que estudaram durante muito tempo e gastaram muito para se aperfeiçoarem. Refiro-me especialmente ao preparo simples que todos podem obter para si mesmos, a instrução com respeito à qual se deve falar livremente aos que desejam viver com saúde e especialmente aos pobres. É desígnio divino que em toda parte homens e mulheres sejam animados a desenvolver seus talentos pelo preparo de alimentos saudáveis, dos produtos em estado natural, oriundos da sua própria região do país. Se recorrerem a Deus, exercendo perícia e habilidade sob a guia do seu Espírito, aprenderão a transformar em alimentos saudáveis os produtos em estado natural. Conseguirão, dessa forma, ensinar os pobres a proverem-se de alimentos que substituirão a alimentação cárnea. Os que assim forem auxiliados poderão, por sua vez, instruir outros. Semelhante trabalho será ainda feito com zelo e energia consagrados. Caso houvesse sido feito anteriormente, haveria hoje muitas mais pessoas na verdade e muitas mais que poderiam ministrar instruções. Aprendamos qual é o nosso dever e depois façamo-lo. Não devemos ficar na dependência de outros e incapacitados, confiando noutros para o trabalho que Deus nos confiou a nós.
A seleção dos alimentos. No uso dos alimentos, devemos exercer discernimento e bom senso. Ao percebermos que certo alimento nos não convém, não precisamos escrever cartas de consulta para aprender a causa do distúrbio. Mudemos a dieta, usemos menor quantidade de alguns alimentos, experimentemos outras preparações. Logo saberemos o efeito que sobre nós tem certas combinações. Como seres inteligentes, estudemos individualmente os princípios e usemos a nossa experiência e discernimento para decidir quanto a que alimentos mais nos convém. Os alimentos usados deverão adaptar-se às nossas ocupações e ao clima em que vivemos. Alguns alimentos convenientes num país não o serão noutro. Algumas pessoas há que mais proveito terão com abster-se de todo alimento durante 1 ou 2 dias na semana do que com qualquer quantidade de tratamentos ou orientação médica. O jejum de 1 dia na semana ser-lhes-ia de proveito incalculável. A seleção dos alimentos. Foi-me instruído que o alimento composto de frutos oleaginosos é muitas vezes usado sem critério, que é usado em quantidade demasiada e que alguns deles não são tão saudáveis quanto outros. A amêndoa é preferível ao amendoim, mas este, em pequena quantidade, pode ser usado juntamente com cereais para formar um alimento nutritivo e digesto. As azeitonas podem ser preparadas de modo tal que sejam comidas com bons resultados em cada refeição. O proveito visado com o uso da manteiga pode ser obtido substituindo-a por azeitonas devidamente preparadas. O óleo das azeitonas corrige a constipação e para os tuberculosos e os que sofrem de inflamação e irritação do estômago, ele é melhor do que qualquer medicamento. Como alimento, é melhor do que qualquer gordura de segunda mão de origem animal. Convir-nos-ia cozinhar menos e comer mais frutas em estado natural. Ensinemos o povo a comer abundantemente uvas, maçãs, pêssegos, peras, amoras e toda outra espécie de frutas que seja possível conseguir. Sejam elas preparadas e conservadas para uso no inverno, usando-se quanto possível vidros em vez de latas. No tocante ao alimento cárneo, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Devemos fazer campanha decidida contra o uso do chá e do café. Convém também abster-se das sobremesas complicadas. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimento cárneo. Em alguns casos, o uso de ovos é proveitoso. Não chegou ainda o tempo de dizer que deva ser inteiramente abandonado o uso de leite e ovos. Famílias pobres existem cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Usam pouca fruta e não podem comprar alimentos como as nozes. No ensino da reforma do regime alimentar, como em todo outro ramo do Evangelho, devemos considerar as pessoas em sua verdadeira situação. Até que possamos ensiná-las a prepararem alimento saudável, que seja apetitoso, nutritivo e ao mesmo tempo econômico, não temos a liberdade de apresentar-lhes as sugestões mais avançadas referentes à reforma alimentar. A reforma deve ser progressiva. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens.
Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Deus concederá ao seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda receita insalubre. Aprendam a viver de maneira saudável, ensinando a outros o que aprenderam. Partilhem esse conhecimento como o fariam com a instrução bíblica. Ensinem as pessoas a, evitando a grande quantidade de cozimentos que tem enchido o mundo de inválidos crônicos, preservarem a saúde e o vigor. Por preceito e exemplo, esclareçam que o alimento que Deus deu a Adão em seu estado isento de pecado é o melhor para o uso do homem, ao buscar ele reaver esse estado de pureza. Ensinai com sabedoria. Os que ensinam os princípios da reforma da saúde devem ser entendidos com respeito às doenças e suas causas, sabendo que toda a ação do agente humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida. A luz dada por Deus sobre a reforma da saúde destina-se à nossa salvação e à salvação do mundo. Os homens e as mulheres devem ser informados quanto à habitação humana preparada por Deus para ser o lugar de sua morada e da qual deseja que sejamos fiéis despenseiros. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mantende os princípios da reforma de saúde e deixai que o Senhor guie os sinceros de coração. Apresentai os princípios da temperança em sua forma mais atrativa. Disseminai os livros que dão instrução a respeito do viver sadio. As pessoas encontram-se em extrema necessidade da luz que brilha das páginas de nossos livros e revistas sobre saúde. Deus deseja usar esses livros e revistas como meios através dos quais raios de luz atraiam a atenção das pessoas e lhes faça atender à advertência da mensagem do terceiro anjo. As revistas de saúde são instrumentalidades a realizarem no campo uma obra especial na disseminação da luz que os habitantes do mundo devem possuir neste dia de preparo de Deus. Exercem elas uma indizível influência no interesse da reforma de saúde, da temperança e pureza social e realizam um grande benefício ao apresentarem às pessoas estes assuntos de maneira apropriada e no seu verdadeiro sentido. O Senhor tem estado a enviar-nos regra sobre regra, e se rejeitarmos esses princípios, não estamos rejeitando o mensageiro que os ensina, mas aquele que nos deu esses princípios. Sede portadores de luz. Reforma contínua precisa ser mantida perante o povo e, por meio do nosso exemplo, devemos confirmar o nosso ensino. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar em prol da salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade do afastamento dos prazeres pecaminosos que destroem a saúde, aviltam a alma e impedem a verdade divina de impressionar a mente. Homens e mulheres precisam ser ensinados a vigiarem atentamente todo o hábito e prática e imediatamente evitarem as coisas que produzem estado insalubre do organismo e consequente sombra escura sobre a mente. Deus quer que os seus luminares se proponham sempre norma elevada. Por preceito e exemplo,
devem manter elevada a sua norma perfeita acima da falsa norma de Satanás, que, se for seguida, produzirá miséria, degradação, doença e morte, tanto do corpo como da alma. Os que alcançaram conhecimento acerca da maneira de comer, beber e vestir para a preservação da saúde, partilhem com outros esse conhecimento. Ministre-se aos pobres o evangelho da saúde de modo prático, para que saibam cuidar devidamente do corpo, que é o templo do Espírito Santo. A obra de restaurantes. Devemos fazer mais do que temos feito para alcançar as pessoas de nossas cidades. Não devemos erigir grandes edifícios nas cidades, mas repetidas vezes foi-me esclarecido que devemos estabelecer em todas as nossas cidades pequenas instalações que se tornem centros de influência. O Senhor tem uma mensagem para as nossas cidades, e essa mensagem devemos proclamar em nossas reuniões campais e por outras campanhas públicas, assim como por nossas publicações. Além disso, devem estabelecer-se restaurantes saudáveis nas cidades e por eles deve ser proclamada a mensagem da temperança. Devem-se fazer arranjos para realizar reuniões em conexão com os nossos restaurantes. Sempre que possível, proveja-se um recinto aonde os clientes possam ser convidados para assistirem a conferências sobre a ciência da saúde e temperança cristã, onde recebam instrução sobre o preparo de alimento saudável e sobre outros assuntos importantes. Nessas reuniões, deve haver orações, cânticos e palestras, não só sobre temas de saúde e temperança, mas também sobre outros assuntos apropriados da Bíblia, ao serem as pessoas ensinadas a preservarem a saúde física, encontrar-se-ão muitas oportunidades para semear as sementes do Evangelho do Reino. Os assuntos devem ser apresentados de tal maneira que impressionem favoravelmente as pessoas. Nada de cunho teatral deve existir nas reuniões. Os cânticos não devem ser entoados por uns poucos apenas. Todos os presentes devem ser animados a se juntarem no serviço de canto. Há os que possuem o dom especial de cantar, e vezes há em que uma mensagem especial é transmitida por meio do cântico entoado por uma única pessoa ou por várias pessoas juntas. Raras vezes, porém, deve o cântico ser entoado por uns poucos. A habilidade do canto é um talento de influência que Deus deseja que todos cultivem e usem para a glória do seu nome. O uso de literatura. Aos que vêm ter a nossos restaurantes deve ser suprida a leitura. Deve-se lhes chamar a atenção para nossa literatura sobre temperança e reforma dietética, e devem-lhes ser dados também folhetos que tratem das lições de Cristo. O encargo de suprir semelhante leitura deve ser partilhado por todo o nosso povo. A todos os que vêm deve ser dada alguma coisa para ler. Pode ser que muitos deixem intacto o folheto, mas alguns dentre aqueles em cujas mãos o colocais podem estar em procura da luz. Estes lerão e estudarão o que lhes dais, e depois o passarão a outros. Devem os obreiros de nossos restaurantes viver em tão íntima ligação com Deus que reconheçam os impulsos de seu espírito para falarem pessoalmente a respeito das coisas espirituais a esta ou aquela pessoa que vem ao restaurante. Quando o eu for crucificado e Cristo formado no íntimo, a esperança da glória, revelaremos por pensamento, palavras e atos a realidade de nossa crença na verdade.
O Senhor será conosco e o Espírito Santo operará por nosso intermédio para alcançarmos os que se encontram longe de Cristo. Fez-me o Senhor saber que esta é a obra que deve ser feita por aqueles que dirigem nossos restaurantes. Não deve a pressão e o atropelo dos negócios levar à negligência do trabalho de salvar almas. É bom satisfazer as necessidades físicas de nossos semelhantes. Se, porém, não são encontradas maneiras de se permitir que a luz do Evangelho brilhe para os que acorrem diariamente às suas refeições, como pode Deus ser glorificado por nossa obra? Ao ser iniciada a obra de restaurantes, esperava-se que ela se tornasse o meio de alcançar a muitos com a mensagem da verdade presente. Realizou ela isto? Aos obreiros de nossos restaurantes foi feita a pergunta por aquele que possui autoridade: a quantos tendes falado com respeito à sua salvação? Quantos têm ouvido dos vossos lábios apelos veementes para que aceitem a Cristo como Salvador pessoal? Quantos têm sido levados por vossas palavras a se voltarem do pecado para o serviço do Deus vivo? Ao serem as pessoas em nossos restaurantes supridas do alimento temporal, não devem os obreiros esquecer-se de que eles próprios e aqueles a quem servem necessitam ser constantemente alimentados com o pão do céu. Devem eles estar constantemente à espera de oportunidades para falarem da verdade aos que não a conhecem. O cuidado dos auxiliares. Os gerentes de nossos restaurantes devem trabalhar em favor da salvação dos empregados. Não devem eles sobrecarregar-se, pois assim fazendo, se colocarão a si mesmos onde não terão nenhum vigor nem inclinação para auxiliarem espiritualmente os obreiros. Devem eles empregar suas melhores energias em instruir seus empregados em questões espirituais, explicando-lhes as Escrituras e orando com eles e por eles. Devem preservar os interesses religiosos de seus auxiliares tão cuidadosamente como os pais devem guardar os interesses religiosos de seus filhos. Paciente e ternamente, devem eles velar pelos empregados, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para auxiliá-los no aperfeiçoamento do caráter cristão. Devem suas palavras ser semelhantes a maçãs de ouro em salvas de prata. Devem suas ações estar isentas de todo traço de egoísmo e aspereza. Cumpre-lhes permanecer como um soldado, velando pelas almas como quem deve dar conta. Importa que se esforcem para manter seus auxiliares de pé em terreno vantajoso, onde sua coragem se torne cada vez mais forte e sua fé em Deus cresça constantemente. A menos que nossos restaurantes sejam dirigidos dessa maneira, será necessário prevenir nosso povo contra enviar seus filhos a eles como obreiros. Muitos dos que frequentam nossos restaurantes não trazem consigo os anjos de Deus, não desejam o companheirismo desses seres santos. Acompanha-os uma influência mundana e, para resistirem a essa influência, precisam os obreiros estar intimamente ligados a Deus. Devem os gerentes de nossos restaurantes fazer mais para salvar os jovens em seus empregos. Devem eles envidar os maiores esforços para conservá-los vivos espiritualmente, de maneira que sua mente jovem não seja influenciada pelo espírito mundano com o qual são constantemente trazidos em contato. As meninas e as jovens de nossos restaurantes necessitam de um pastor. Cada uma delas necessita ser protegida pelas influências do lar.
Há perigo de que os jovens que entram como crentes em nossas instituições e que desejam auxiliar na causa de Deus tornem-se exaustos e desanimados, perdendo o zelo e a coragem e se tornem frios e indiferentes. Não podemos apinhar estes jovens em quartos pequenos e escuros e privá-los dos privilégios da vida do lar e depois esperar que tenham uma experiência religiosa sadia. Importa que se elaborem planos sábios para o cuidado dos auxiliares em todas as nossas instituições, principalmente para os que estão empregados em nossos restaurantes. Devem ser conseguidos bons auxiliares e providas todas as vantagens que os ajudem a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Não devem eles ser deixados à mercê de circunstâncias ocasionais, sem nenhum tempo regular para orarem e sem tempo de qualquer espécie para o estudo da Bíblia. Quando assim deixados, tornam-se desatentos e sem cuidado, indiferentes às realidades eternas. Devem estar ligados a cada restaurante um homem e sua esposa que possam agir como guardiães dos auxiliares. Um homem e uma mulher que amem o Salvador e as almas por quem ele morreu e que observem o caminho do Senhor. Os jovens devem estar sob o cuidado de uma preceptora sábia e judiciosa, uma mulher inteiramente convertida que proteja cuidadosamente as obreiras, especialmente as mais jovens. Os obreiros devem sentir que têm um lar. São eles a mão auxiliadora de Deus e devem ser tratados tão cuidadosa e ternamente como Cristo declarou que a criancinha a quem ele pôs no meio dos seus discípulos devia ser tratada. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, disse ele, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. O cuidado que se deve dispensar a estes empregados é uma das razões em favor de haver, em uma grande cidade, vários restaurantes pequenos em lugar de um restaurante grande. Esta, porém, não é a única razão por que será melhor estabelecer vários restaurantes pequenos em diferentes partes de nossas grandes cidades. Vantagens dos pequenos restaurantes. Os restaurantes menores recomendarão os princípios da reforma de saúde tanto quanto os estabelecimentos maiores e serão muito mais fáceis de dirigir. Não somos comissionados a alimentar o mundo, mas somos instruídos a ensinar o povo. Nos restaurantes menores, não haverá tanto trabalho para fazer e os auxiliares terão mais tempo para consagrar ao estudo da palavra, mais tempo para aprenderem a fazer o seu trabalho corretamente e mais tempo para responderem às perguntas dos clientes que estão desejosos de saber a respeito dos princípios da reforma de saúde. Se cumprirmos o propósito de Deus nesta obra, a justiça de Cristo irá à nossa frente e a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Se, porém, não houver nenhuma colheita de almas, se os auxiliares não forem eles próprios beneficiados, se não estiverem glorificando a Deus por palavra e por atos, por que devemos nós abrir e manter tais estabelecimentos? Se não podemos dirigir nossos restaurantes para a glória de Deus, se não podemos exercer por meio deles uma forte influência religiosa, ser-nos-á preferível fechá-los e utilizar os talentos de nossos jovens em outros ramos da obra. Nossos restaurantes, entretanto, podem ser
tão bem dirigidos que constituam um meio de salvar almas. Que peçamos fervorosamente ao Senhor humildade de coração, para que Ele possa ensinar-nos a andar na luz do seu conselho, a compreender sua palavra, aceitá-la e pô-la em prática. Ensinai as crianças a cozinhar. Não negligencieis ensinar vossos filhos a cozinhar. Ao assim fazerdes, comunicai-lhes os princípios que devem obter em sua educação religiosa. Ao dardes a vossos filhos lições de fisiologia e lhes ensinardes a cozinhar com simplicidade e, não obstante, com habilidade, estais colocando o fundamento em favor dos ramos mais úteis da educação. Requer habilidade fazer pão leve e bom. Há religião na boa cozinha, e ponho em dúvida a religião daquela classe que é demasiado ignorante e demasiado falta de cuidado para aprender a cozinhar. Restaurantes nas grandes cidades. Ao encontrar-me em Nova York, no inverno de 1901, recebi esclarecimento com respeito à obra naquela grande cidade. Noite após noite passou perante mim a conduta que nossos irmãos deviam seguir. Na grande Nova York, a mensagem deve ser espalhada como uma luz que alumia. Deus suscitará trabalhadores para esta obra, e seus anjos irão à sua frente. Embora nossas grandes cidades estejam atingindo rapidamente uma condição semelhante ao do mundo anterior ao dilúvio, conquanto sejam elas como Sodoma pela iniquidade, há, todavia, nelas muitas almas honestas que, ao ouvirem as alarmantes verdades da mensagem do advento, sentirão a persuasão do Espírito. Nova York está pronta para ser trabalhada. Nessa grande cidade, a mensagem da verdade será dada com o poder de Deus. O Senhor chama obreiros. Ele chama aqueles que adquiriram experiência na causa para que empunhem e levem avante no seu temor a obra que deve ser feita em Nova York e em outras grandes cidades da América. Ele pede também meios para serem usados nesta obra. Foi-me mostrado que não devemos ficar satisfeitos por termos um restaurante vegetariano em Brooklyn, mas que se devem estabelecer outros noutros pontos da cidade. As pessoas que vivem em uma parte da grande Nova York não sabem o que se passa em outras partes dessa cidade imensa. Os homens e mulheres que comem nos restaurantes estabelecidos nos diversos lugares tornar-se-ão conscientes de um melhoramento na saúde. Uma vez conquistada a sua confiança, estarão eles mais prontos a aceitar a mensagem da verdade especial de Deus. Onde quer que a obra médico-missionária for levada avante em nossas grandes cidades, devem se estabelecer escolas culinárias, e onde houver uma obra educativo-missionária vigorosa em progresso, devem se estabelecer restaurantes saudáveis, de alguma sorte, os quais darão uma ilustração prática da escolha apropriada e do preparo saudável dos alimentos. Quando me encontrava em Los Angeles, fui informada de que não somente nos vários pontos dessa cidade, mas em San Diego e em outros pontos turísticos do sul da Califórnia, deviam se estabelecer restaurantes vegetarianos e salas para tratamento. Nossos esforços nesses setores devem incluir grandes logradouros à beira-mar. Como a voz de João Batista foi ouvida no deserto, preparai o caminho do Senhor, assim deve a voz dos mensageiros do Senhor ser ouvida nos grandes pontos turísticos e à beira-mar. Restaurantes e salas de tratamento. Foi-me esclarecido que em muitas cidades
é aconselhável relacionar um restaurante com salas de tratamento. Os dois podem cooperar na defesa de princípios retos. Em conexão com estes, é às vezes aconselhável obterem-se quartos que servirão de alojamento para os enfermos. Esses estabelecimentos servirão de fornecedores aos sanatórios localizados no campo e, de preferência, devem ser administrados em prédios alugados. Não devemos erigir nas cidades grandes construções para nelas cuidarmos dos doentes, pois Deus mostrou claramente que os enfermos podem ser mais bem cuidados saindo das cidades. Em muitos lugares, será necessário iniciar a obra dos sanatórios nas cidades. Tanto quanto possível, porém, deve esta obra ser transferida para o campo, tão logo possam ser adquiridos locais apropriados. Fechar no sábado. Alguém fez a pergunta: deverão os nossos restaurantes funcionar nos sábados? Minha resposta é: não, não. A observância do sábado é o nosso testemunho em prol de Deus, a marca, o sinal entre Ele e nós de que somos o seu povo. Essa marca nunca deverá ser apagada. Caso os nossos obreiros fornecessem refeições em nossos restaurantes, justamente como o fazem durante toda a semana, a todas as pessoas que ali comparecessem, onde estaria o seu dia de repouso? Que oportunidade teriam de refazer as forças físicas e espirituais? Não faz muito tempo foi-me concedido esclarecimento especial sobre esse assunto. Foi-me mostrado que iriam ser feitos esforços para demolir a nossa norma da observância do sábado, que os homens pediriam que os nossos restaurantes fossem abertos aos sábados, porém que isso nunca deveria ser feito. Tive a visão de uma cena. Era sexta-feira em nosso restaurante de São Francisco. Vários obreiros estavam ocupados com o empacotamento de alimentos que poderiam ser com facilidade levados para casa pelas pessoas, e algumas delas estavam esperando que o seu pacote lhes fosse entregue. Perguntei o que significava aquilo, e os obreiros me disseram que alguns dos seus clientes estavam perplexos porque, pelo fechamento do restaurante, não lhes era possível no sábado conseguirem a mesma espécie de alimento a que estavam acostumados durante a semana. Reconhecendo o valor dos alimentos saudáveis que obtinham no restaurante, haviam protestado contra a privação que sofriam no sétimo dia e pedindo aos dirigentes do restaurante que o mantivessem aberto cada dia da semana, apontando-lhes que iriam sofrer se isso não fosse feito. O que a senhora está vendo hoje, disseram os obreiros, é a nossa resposta a esse pedido de alimentos saudáveis para o sábado. Essas pessoas levam na sexta-feira alimento que lhes dura até ao sábado e dessa forma evitamos condenação pela recusa de abrir o restaurante no sábado. A fronteira de demarcação entre nosso povo e o mundo deve sempre ser mantida, insofismavelmente certa. A nossa plataforma é a lei de Deus, em que nos é mandado que observemos o sábado, pois, como está claramente mencionado no capítulo 31 de Êxodo, a observância do sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Certamente guardareis meus sábados, declara ele, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Devemos atender a um assim diz o Senhor,
muito embora pela nossa obediência causemos grande estorvo aos que não manifestam respeito pelo sábado. Numa parte temos as supostas necessidades do homem, na outra os mandamentos de Deus. Qual nos merece mais consideração? Em nossos sanatórios, o grupo de pacientes, juntamente com os médicos, enfermeiros e funcionários, devem ser alimentados no sábado, como qualquer família, com o mínimo trabalho possível. Nossos restaurantes, porém, não deverão funcionar no dia do sábado. Seja esse dia concedido aos obreiros para o culto a Deus. As portas fechadas no sábado assinalam o restaurante como um memorial de Deus, memorial que declara que o sétimo dia é o sábado e que nele não deve ser feito trabalho algum desnecessário. Foi-me instruído que um dos motivos principais da instalação de restaurantes que sirvam alimento saudável e salas de tratamento no centro das grandes cidades é que, por esse meio, a atenção das pessoas influentes será atraída para a terceira mensagem angélica. Ao notarem que esses restaurantes são dirigidos de maneira inteiramente diversa da em que são os restaurantes comuns, os homens perspicazes por-se-ão a inquirir acerca das razões para a diferença dos métodos comerciais e investigarão os princípios que nos induzem a servir alimento melhor. Serão assim levados ao conhecimento da mensagem para este tempo. Ao verificarem os homens pensantes que os nossos restaurantes permanecem fechados no sábado, inquirirão acerca dos princípios que nos levam a cerrar as portas nesse dia. Ao responder-lhes as perguntas, teremos a oportunidade de familiarizá-los com as razões da nossa fé. Poderemos fornecer-lhes exemplares das nossas revistas e folhetos, a fim de que se habilitem para a compreensão da diferença existente entre o que serve a Deus e o que o não serve. Nem todos quantos pertencem ao nosso povo são tão escrupulosos no tocante à observância do sábado quanto deveriam sê-lo. Ajude-os, Deus, a reformarem-se. Convém ao chefe de cada família assentar os pés firmemente na plataforma da obediência. A santidade do sábado. Tudo o que possivelmente pode ser feito nos 6 dias que Deus vos deu, deve ser feito. Não deveis roubar a Deus em uma única hora do tempo santo. Grandes bênçãos são prometidas aos que têm o sábado em grande estima e compreendem as obrigações que sobre eles repousam com respeito à sua observância. Alimentos saudáveis em todos os países. Fui instruída pelo Senhor a dizer que Ele não confiou a umas poucas pessoas toda a luz que deve ser recebida com respeito ao melhor preparo de alimentos saudáveis. Deus é o autor de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de todo o talento. Ele engrandecerá o seu nome, dando a muitas mentes sabedoria no preparo de alimentos saudáveis. E ao fazer ele isto, a fabricação desses novos alimentos não deve ser considerada como infração dos direitos dos que já são fabricantes de alimentos saudáveis, embora, em alguns sentidos, os alimentos elaborados pelos diversos fabricantes sejam semelhantes. Deus usará homens comuns e lhes dará habilidade e entendimento no uso do fruto da terra. Ele reparte imparcialmente com seus obreiros. Nenhum é esquecido por ele. Impressionará homens de negócio que guardam o sábado a estabelecerem indústrias que provejam emprego para seu povo. Ensinará seus servos a prepararem alimentos saudáveis menos dispendiosos, que possam ser comprados pelos pobres.
Em todos os nossos planos, devemos lembrar-nos de que a obra de alimentação saudável é propriedade de Deus e que não deve tornar-se uma especulação financeira para lucro pessoal. É dom de Deus a seu povo e os lucros devem ser usados em benefício da humanidade sofredora em todo o mundo, especialmente nos estados do sul da América do Norte. Muitas coisas serão inventadas e proporcionadas muitas facilidades para que os pobres e os necessitados possam ser mantidos pelas indústrias de alimentos saudáveis. Sob a orientação de professores que estejam trabalhando pela salvação de suas almas, serão eles ensinados a cultivar e preparar para a alimentação aquilo que cresce mais rapidamente em sua região. Nos estados sulinos, tenho a transmitir uma mensagem com relação à parte sul. Temos uma grande obra a realizar neste campo. Sua condição é uma condenação a nosso cristianismo professo. Olhai para a sua falta de ministros, professores e médicos missionários. Considerai a ignorância, a pobreza, a miséria, o sofrimento de muitas pessoas, e não obstante, este campo está às nossas portas. Quão egoístas, quão desatentos temos sido para com os nossos vizinhos. Temos passado insensivelmente por eles, pouco fazendo para aliviar-lhes os sofrimentos. Caso tivesse a comissão evangélica sido estudada e obedecida por nosso povo, o Sul teria recebido sua parte proporcional de ministério. Se os que receberam a luz tivessem andado nela, teriam compreendido que sobre eles repousa a responsabilidade de cultivar a sua parte da vinha durante muito tempo negligenciada. Deus está convidando seu povo a dar-lhe dos meios que ele lhes tem confiado, a fim de que possam ser estabelecidas instituições nos campos necessitados que estão maduros para a ceifa. Ele pede aos que têm dinheiro nos bancos que o ponham em circulação. Ao darmos de nossos meios para sustentar a obra de Deus, demonstramos de maneira prática que o amamos sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que se fundem escolas e sanatórios agora em muitas partes dos estados do Sul, que se estabeleçam centros de influência em muitas cidades do Sul, abrindo armazéns para a venda de alimentos e restaurantes vegetarianos. Que haja também facilidades para a fabricação de alimentos saudáveis, simples e barato. Mas não permitais que o egoísmo ou a habilidade mundana sejam introduzidos na obra, pois Deus proíbe isto. Que homens abnegados tomem nas mãos esta obra no temor de Deus e com amor aos semelhantes. O esclarecimento que tive é que no setor sul, como em outros lugares, deve-se empreender a fabricação de alimentos saudáveis, não como um meio de obter lucro pessoal, senão como uma atividade que Deus planejou, por meio da qual uma porta de esperança pode ser aberta para o povo. No Sul, deve-se demonstrar consideração especial para com os pobres, os quais têm sido grandemente negligenciados. Homens de habilidade e economia devem ser escolhidos para levar avante a obra da alimentação, pois a fim de torná-la um sucesso, devem-se exercer a maior sabedoria e poupança. Deus deseja que seu povo realize um serviço agradável no preparo de alimentação saudável, não só para suas próprias famílias, que constituem sua principal responsabilidade, mas para auxiliar os pobres em toda a parte. Devem eles mostrar liberalidade semelhante à de Cristo, sabendo que são representantes de Deus e que tudo o que possuem é dom seu. Irmãos, assumi esta obra. Não deis nenhum lugar ao desânimo.
Não critiqueis aos que se estão esforçando para fazer alguma coisa na direção certa, mas ide vós mesmos trabalhar. Em conexão com a atividade da alimentação saudável, podem se estabelecer várias indústrias que serão um auxílio à causa no campo sulino. Tudo o que os homens podem fazer em favor deste campo como missionários de Deus deve ser feito agora, pois, se algum campo já necessitou da obra médico-missionária, este é o Sul. Durante o tempo que passou para a eternidade, muitos deviam ter estado no Sul trabalhando juntamente com Deus, na realização de obra pessoal e dando de seus meios para se manterem a si mesmos e a outros obreiros nesse campo. Como escola industrial. A luz que me foi dada é que não demorará muito antes que tenhamos que abandonar o uso de qualquer alimentação animal. Mesmo o leite terá que ser deixado. As doenças se estão multiplicando rapidamente. A maldição de Deus jaz sobre a terra, pois o homem a amaldiçoou. Os hábitos e práticas dos homens levaram a terra a uma situação tal que outro alimento que não o animal deve ser provido para a família humana. Não necessitamos de alimentação cárnea absolutamente. Deus pode dar-nos alguma coisa melhor do que esta. Quando estávamos falando acerca desta terra, foi dito: nada pode ser cultivado aqui. Não obstante, disse eu, o Senhor pode preparar uma mesa no deserto. Sob sua direção, o alimento terá um efeito prolongado. Quando nos colocamos em relação correta para com Ele, Ele nos auxiliará e o alimento que ingerimos em obediência à sua pessoa nos satisfará. Podemos subsistir com muito menos alimento do que pensamos, se as bênçãos de Deus estiverem sobre o alimento. E se for para sua glória, Ele pode multiplicá-lo. Precisamos compreender que Deus está no movimento da reforma de saúde. Quando pomos Cristo nele, é justo que nos valhamos de toda probabilidade e possibilidade. A atividade da alimentação saudável deve estar ligada com nossa escola e devemos fazer provisão para ela. Estamos construindo prédios para cuidar dos enfermos e se exigirá alimento para os pacientes. Onde quer que se desperte interesse, devem-se ensinar às pessoas os princípios da reforma de saúde. Se este ramo da obra for introduzido, será a cunha de penetração para a obra de apresentação da verdade. A atividade da reforma de saúde deve ser aqui estabelecida. Deve ser uma das indústrias relacionadas com a escola. Deus me fez saber que os pais podem encontrar trabalho nesta indústria e enviar seus filhos à escola. Mas tudo o que for feito deve ser feito com a maior simplicidade. Não se deve fazer nenhuma extravagância em coisa alguma. Deve-se fazer trabalho consistente, pois a menos que a obra seja feita de maneira sólida, o resultado será uma experiência desastrosa. A obra deve ser consistente. Assim que os auxiliares deste ramo da obra sejam dirigidos pelo Espírito Santo, o Senhor lhes dará tato e inteligência para a fabricação dos alimentos, da mesma forma que deu entendimento e habilidade aos obreiros encarregados do tabernáculo. Ele os habilitará a fazerem a espécie de obra certa na edificação do templo do corpo.